Louvai ao Senhor em todo o tempo, louvai ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. Irmãos em Cristo, hoje é o domingo, o dia em que Deus consagrou para que todos nós adoremos a Ele e louvemos a Ele. Por isso, convido a todos os irmãos para junto louvarmos nosso Deus, cantando o hino 5 de cima do Evangelho. Hino 5 de cima do Evangelho. O sinzaku do micela, zakura zanguvu wena, zaku alakanya wena. Kakisi wamina zi walahekile mina zi kukhohlwa wena osi zi walama kufa futhi zi wahlulwa izono laho wanzihanyisa unzisusa azoneni unzivita ikurula nzichikela letilweni elezwi nzakudumisa nzakubonga wena hosi nzakukhesela Jesu Kristu loyi anganzifela. Louvai o nome de Deus com cântico e agradecei-lo-ei com ação de graças. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e possuam e herdam a semente dos seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nele. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Apresentei e ajudar-me, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te tenhas. Amém. Este momento vamos orar, louvando o nosso Deus. Oremos. Ó Deus, te louvamos, ó Senhor Todo-Poderoso. O seu amor pelo qual amas o mundo ultrapassa o nosso entendimento. Não podemos avaliar a dimensão das suas obras. Louvamos-te porque somente tu és o Deus libertador da humanidade. Tu criaste os homens já livres. Tu libertaste os nossos ancestrais da escravidão no Egito, sobre o jugo do faraó. Ó Deus Todo-Poderoso, exaltamos Deus Salvador, o Redentor dos vivos, te glorificamos. Ao terceiro dia ressuscitou Cristo dentre os mortos. Tu libertaste-nos do pecado e concedeu-nos numa vida nova e digna. O Senhor livrou-nos do medo e abriu a porta da vida eterna para todos os homens. Amém. Este é o momento de louvar Deus. As crianças poderão cantar, mesmo nós, os adultos, poderemos cantar. Porque, de fato, estamos a ser conduzidos pelo tempo e depois das crianças cantarem, vamos ouvir a primeira leitura. A primeira leitura vamos ter no livro de Levíticos, capítulo 3,
Levítico capítulo 13, versículo 1 a 12. Escutemos a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando na pele de alguém aparecer uma inflamação, um herpes ou uma mancha lucídia com aspecto de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a qualquer dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a parte do doente, e se nela o pelo se tornou branco e a pele está mais funda do que a sua volta, trata-se de lepra. Depois deste exame, o sacerdote declara-o impuro. Se for uma mancha lucídia, mas a pele na zona manchada não está mais funda, nem o pelo ficou branco nessa zona, o sacerdote manda o doente ficar isolado durante 7 dias. Depois disso, examina-o de novo. Se a mancha ficou como estava antes e não alastrou pela pele, o sacerdote manda-o ficar mais 7 dias isolado. Depois disso, examina-o de novo. Se vir que a mancha está pálida e não alastrou pela pele, o sacerdote deve declará-lo puro. Trata-se de um herpes. O doente lava as suas roupas e fica puro. Mas se o herpes alastrar pela pele, já depois de examinado pelo sacerdote e depois de este o ter declarado puro, tem de ser outra vez examinado por ele. Se o sacerdote verifica que realmente o herpes alastrou mais pela pele, deve declará-lo o impuro. Trata-se da lepra. Se alguém for atacado de lepra, deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote examina-o e vê uma inflamação esbraquiçada na pele com os pelos brancos e com aspecto de estarem em carne viva, e um caso de lepra crônica. O sacerdote deve declará-lo impuro. Não precisa de o mandar ficar isolado para verificação. Ele está impuro. Se a lepra alastrou tanto que enquanto o sacerdote consegue ver, parece cobrir agora todo o corpo da doença aos pés. Esta é a palavra da salvação. Amém. Vamos ainda mais ler a segunda leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 até 17. Mateus, capítulo 8, versículo 14 até 17. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus. Ao descer do monte, Jesus foi seguido por uma grande multidão. Então aproximou-se dele um homem com lepra que se ajoelhou e disse: Senhor, Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama com febre. Tocou-lhe na mão e a febre passou-lhe. Ela então levantou-se e começou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitas pessoas com espíritos maus, com uma
palavra, Jesus expulsou os espíritos maus e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpria aquilo que disse o profeta Isaías. Ele próprio tomou as nossas fraquezas e suportou o peso das nossas doenças. Esta é a palavra da salvação. Amém. Agora vamos orar para podermos partilhar esta mensagem que acabamos de ler. Oremos. Senhor nosso Pai, pedimos neste momento o Espírito Santo para que faça-nos entender melhor a sua mensagem. O Espírito Santo é que nos ensina, o Espírito Santo é que nos fortalece. Sem este poder, a sua mensagem não poderá entrar nos nossos corações. É daí que imploramos a Ti, Senhor, para que derrame o Espírito Santo em cada um de nós, para que o Espírito nos conduz na partilha da Sua palavra, de hoje e para sempre. Amém. Como já lemos estas duas passagens, são até os livros que mandei para os irmãos para poderem refletir durante a semana, com algumas passagens de reflexão. Creio que todos nós refletimos e hoje somente vou compartilhar convosco a minha reflexão também. Falar de Levítico, estamos a falar da família sacerdotal, do tribo do Levi. Este livro fala mais de serviço sacerdotal. No capítulo que lemos, Deus fala de uma doença possível naqueles tempos e muito perigosa. Doença sem cura, doença contagiosa que pode levar o indivíduo ao isolamento por 7 ou 14 dias no início. O livro não explica exatamente por que haverá esta doença, mas os pensadores defendem que seria por pecado, como já dei para que cada um refletisse com sua família. De certeza já tem as vossas opiniões. A Bíblia não nos fala de medicamento possível para a cura desta doença de lepra. Somente fala de cuidados que deve ter. Se formos a ler o versículo 45 deste capítulo, vamos ver como medidas: andar com roupa esfarapadas, cabelo desgrenhados e com boca coberta. E deve gritar: impuro, impuro, e viverá sozinho. Semelhantemente da doença que estamos a atravessar neste momento, que é o Covid-19, doença que não tem cura. O suspeito deve ficar 14 dias isolado. O doente deve viver no isolamento do convívio familiar, usando máscara. Não se difere muito o Covid-19 com a doença de lepra. Primeiro temos que refletir: será que esta doença é por nossos pecados? Ou esta doença veio para glorificar o nome de Deus? Muitas das vezes, quando ficamos doentes, ou culpamos o Satanás, e às vezes esquecemos que nós mesmos podemos entrar em doença por causa dos nossos pecados. Como os outros pensadores defendem que as doenças provêm do pecado. Então Deus
já previa o pecado do homem, então logo traçou algumas doenças incuráveis. Nós, como povo de Deus, hoje em dia, se calhar não há muita diferença com o povo de Israel, o povo que obedecia a Deus, o povo que sempre consultava tudo ao Senhor. No nosso caso, às vezes nós abandonamos os conselhos de Deus através do nosso orgulho, através da nossa fraqueza na fé. O povo de Israel obedecia à palavra de Deus, ou às ordens, ou leis de Deus. E aí, muitas vezes, quando eles caíssem em doenças, a salvação sempre vinha, porque eles humilhavam-se a Deus e pediam perdão. Hoje em dia, com esta doença, a pergunta seria para nós cumprimos com as orientações da saúde? Se nós estamos perto de Jesus para pedirmos perdão, para que tenhamos a saúde. Cada um sabe como é que se comporta diante as autoridades e diante do seu Deus. É verdade que o pecado, quando nós não cumprimos, quando nós desobedecemos, é porque o pecado está lá. É daí que nós apanhamos pessoas a andar sem máscara, continuamos nas barracas a beber, trocando copos, não lavamos as mãos e por aí. Amada igreja, este é o momento de cada um pôr a mão na consciência, saber que esta doença mata. Não tem medicamentos, somente tem orientações, assim como foi com lepra no tempo do povo de Israel. Não tinha medicamento. Se formos a ler todo o livro de Levítico, não vamos apanhar a nenhum momento que Deus disse: hão de usar isto para curar. Mas sim, ele somente deu os cuidados que o homem deve seguir quando tiver esta doença. Cada um é responsável da sua saúde e da saúde dos outros ou da sua própria família. Amada igreja, nós somos cristãos. Se somos cristãos, devemos lembrar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma vez ele disse: eu vou partir, mas vou enviarei-vos o Espírito Santo. Através deste Espírito Santo, alguns vão profetizar, outros vão pregar, outros vão curar as doenças, mas pelo poder deste Espírito. Na minha fé, quando vejo os médicos, os enfermeiros e técnicos, vejo as tais escolhidos com Deus para esta missão. Se nós desobedecemos as normas de saúde, não estamos a desobedecer a eles, mas a Deus que lhes incumbiu esta missão. Daí que o livro de Mateus, no versículo 17, ele próprio, Jesus, disse: tomou as nossas fraquezas e suportou o peso das nossas doenças. Então, quando nós desobedecemos médicos, ou desobedecemos as normas de saúde, estamos a desobedecer Jesus
que carregou o peso das nossas doenças. É por essa razão que, como cristãos, dobramos o joelho ao Jesus e suplicamos para nos proteger e nos curar desta doença Covid-19. Ele pode usar os medicamentos, pode usar os médicos para a sua proteção e cura. E se você desobedece, como terá proteção? Irmão, em Cristo, esta mensagem quero deixar com todos nós, para que continuemos a refletir sobre a nossa vida, a refletir sobre o nosso país, pela nossa igreja, neste momento em que estamos a atravessar, que a vida de cada um está nas mãos do outro. É aí que Jesus nos ensinou a amar ao próximo, porque amando o próximo vai respeitar todas as normas que a saúde nos apela. Jesus salvará o mundo e salvará o teu irmão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Pai, agradecemos este momento da reflexão desta passagem bíblica que nos alerta sobre a obediência. De verdade, Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo para que continuemos mais fortes a fim de vencermos esta pandemia. Senhor, nosso Pai, derrame o Espírito Santo nas nossas famílias para nos ensinar as melhores maneiras de viver. Derrame o Espírito Santo nos nossos corações para que tenhamos fé e continuemos a orar para podermos superar todas as dificuldades, porque nós temos a certeza de que o Senhor carregou as nossas doenças e nós estamos livres em nome de Jesus. Estendemos as nossas orações neste momento, orando pelos nossos médicos, enfermeiros, todo o pessoal de saúde, que dia e noite pensam em ter caminhos para superar desta doença. Protege-os, Senhor, junto com as suas famílias. Que esta doença não destrói eles nem as suas famílias, porque nós confiamos a eles, porque o Senhor, quando elege alguém, sempre está lá. Por isso, acreditamos que os médicos são os escolhidos para o Senhor usar o seu poder da cura. Senhor nosso Pai, entregamos todas essas orações e sempre vamos te suplicar, porque queremos a cura, queremos um dia voltar para as nossas igrejas, as nossas crianças para as escolas. Pedimos tudo, Senhor, que vem de Ti. Por isso que dissemos, Teu reino seja feito aqui na terra, de hoje e para sempre. Amém. E neste momento vamos fazer o nosso ofertório. Nós sabemos como é que devemos fazer depois com o ofertório. E depois vamos entoar o hino 53 para o fim deste nosso culto.
53. Usimbetile kukhangana loku zvilo zvonke izvizile zvivunetela hina hiva wena hikota tiyevu wena urinzela kami ingambukile ingiseni gezugamurisi kota kami uingisa murisi wao. Hi ta amukela swikatekiso na hi kholwa leswaku hi ta vona nakambe asonto yi taku na hi simama hi dumisa Nungulu amingangweni ya hina. Sa kholwa leswaku domingo yi taku hi ta neha khozi yonke hi lerimi le hi li toloveleko la Xitswa. Hi ta hi tsetselela ka lava matakala ma nga swi kumangi khwatsi hi kota ya lerimi, mas a próxima semana vamos trazer a mensagem em nossa língua. Oremos. A misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo nos protege do Covid-19 hoje e para sempre. Amém. Lavem as mãos, fiquem em casa.